Se você faz agachamento, stiff, avanço, mas não sente o seu glúteo trabalhar, ou então sente que ele não evolui, ele continua lá murchinho, triste. Eu preciso te contar uma coisa. O problema pode não ser força ou exercício errado. Pode ser uma simples falta de conexão. Mas eu tenho uma boa notícia. Se eu te disser que 5 minutos antes do treino pode mudar completamente o seu resultado, proteger a sua lombar e também melhorar a sua performance. O que você acha disso? Bem, hoje eu vou te explicar por que a pré-ativação glútea ela é essencial, principalmente para nós mulheres. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Cris Alberti, eu sou personal de mulheres, sou treinadora de mulheres, especializada na fisiologia feminina. E aqui a gente aprende a treinar o corpo sem neura, mas com muita consciência. O glúteo máximo ele é o maior músculo do corpo e ele é responsável pela extensão de quadril, levar para trás a perna, pela estabilidade da pelve e também pela proteção da nossa lombar e dos nossos joelhos. Mas o que acontece? Como é que é isso? O cérebro, ele meio que dá uma desconectada dos glúteos, principalmente quando nós passamos muitas horas desse jeito, sentado. Aí, na hora de fazer exercícios, o cérebro ele começa a recrutar mais os músculos da coxa, a lombar, e o glúteo ele fica lá, inibido, quietinho. Isso não é falta de força, é uma falha no recrutamento neuromuscular. Ou seja, o seu corpo ele acaba compensando o movimento. É o que nós chamamos de amnésia glútea. Mas o que acontece quando você não ativa a musculatura do glúteo da forma correta? Primeiro, uma sobrecarga na região lombar. Então, quem vai acabar pagando é a sua lombar. O joelho, sabe aquele joelho que fica entrando na hora de fazer o agachamento? Pois é. Pouco ou nenhum resultado no bumbum, dor depois do treino, instabilidade pélvica, especialmente no pós-parto. Isso é ainda mais importante, porque existe uma alteração no centro do corpo. E se o glúteo não estiver sendo trabalhado, o core falha e o movimento ele perde a eficiência. O glúteo ele faz parte do core, que é o nosso centro de distribuição de força no corpo. Mas isso é papo para outro vídeo. Vou fazer um vídeo só sobre o core. E o que é a pré-ativação na prática? A pré-ativação não é cansar o músculo, exaurir o músculo. É ensinar o cérebro a recrutar o glúteo antes de você colocar uma carga. Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar alguns exercícios de pré-ativação na prática. Quando você faz esses exercícios de pré-ativação, você deve sentir o glúteo queimar levemente, mas não ficar exausta. E antes de eu te passar os exercícios, eu vou te falar os benefícios reais dessa prática. Primeiro, melhora o recrutamento muscular. Muitas pessoas têm dominância na hora de fazer o exercício pelo quadríceps ou pela lombar. Sem essa ativação prévia, o corpo ele rouba o movimento. A pré-ativação, ela ajuda o sistema nervoso a priorizar o glúteo na hora de fazer o agachamento, por exemplo, ou o levantamento terra, ou o avanço. Protege a sua lombar, esse é o segundo benefício. Quando o glúteo ele não ativa bem, a lombar acaba compensando. Resultado, você vai ter dor, sobrecarga, instabilidade pélvica, que pode levar a lesão. Eu já tive e é muito chato. Ajuda também na proteção do joelho, principalmente nós mulheres que temos tendência a ter problemas de joelho. O glúteo ele é fundamental para evitar que o joelho entre na hora de fazer o agachamento. Isso reduz o risco de lesões e melhora o alinhamento, o funcionamento do joelho. É fundamental no pós-parto. Depois da gestação, há essa alteração no padrão de ativação do core e da pelve. Então, reativar os glúteos ajuda a reorganizar e dar uma estabilidade nessa região lombopélvica, que a gente chama. Então, quando o glúteo é ativado no momento certo, o corpo trabalha de uma forma mais organizada. Vamos ao primeiro exercício, então. Nada mais é do que uma elevação lateral com um elástico, onde quando você sobe o quadril, você faz a abertura, depois você fecha e desce com controle. Procura sempre soltar o ar na hora em que você está subindo. O segundo exercício, você vai deitar de ladinho, apoiar a sua cabeça e vai fazer uma abertura e um fechamento ali dos seus joelhos, também com a banda elástica. O terceiro exercício é um pouco mais complexo. Além de você fazer a subida do quadril, você vai fazer a abertura, a abdução da sua coxa lá em cima. Então, você sobe o quadril, abre, fecha e desce. O quarto exercício é essa caminhada meio monstruosa aí.
Na verdade, a sua passada ela não é de frente, ela é levemente de lado. E aí, para isso, você precisa de um elástico ali mais ou menos na altura da canela. A minha sugestão é que você escolha um desses exercícios para fazer a pré-ativação aí no seu treino. Você vai escolher um deles e vai fazer 3 séries de 10 a 12 repetições, 10 a 15 repetições. Lembrando, não é para você ficar exausta, é sim para você sentir aquele queimar, sabe? Aquela leve ardência ali na musculatura alvo. Se você quiser treinar com mais consciência, com menos dor, com mais resultados, comece organizando o corpo antes de exigir dele. O treino, ele não começa na carga, ele começa na ativação, na consciência. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir algumas coisas. Primeiro, que você curta, porque isso é muito importante. Se inscreva no canal. E outra coisa, comenta aqui embaixo se você sente o seu glúteo trabalhando na hora de fazer exercício. E se você quiser, eu posso fazer uma aula prática só de exercícios de pré-ativação para você fazer junto comigo. Mas para eu saber se você quer isso, eu preciso que você comente aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado.